Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Filosofia em Foco. Sejam todos bem-vindos, certo? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostar do conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário. Hoje nós vamos abordar um tema muito atual, um tema que está muito comentado, que é exatamente sobre o etarismo, né? Também conhecido como idadismo, né? Então, a gente vai abordar o que é o etarismo, né? Como ele se processa, como ele se manifesta, né? Quais os efeitos nocivos para aquelas pessoas que são vítimas do processo, né? Deste preconceito, certo? E outras questões pertinentes ao tema. Eu vou iniciar o nosso podcast contando uma historieta ou uma historinha, né? Que de fato aconteceu comigo. Quando eu completei 60 anos, aí uma amiga, comentando com a filha, que na época adolescente, sobre o meu aniversário, que eu estava fazendo 60 anos, então ela saiu com uma pergunta muito interessante, que foi a seguinte: então quer dizer que Marcos agora é um idosinho, né? E então, assim, eu ri muito com essa questão, porque foi engraçada, mas eu fui além da questão da graça, né? Eu percebi que eu estava entrando numa nova fase da vida, um novo ciclo da vida, né? E interessante porque eu sempre me dei conta do meu conhecimento, né? Meu autoconhecimento, assim, de me enxergar em cada fase da vida, né? E esse fato apenas fez com que eu realmente tivesse certeza de que aquilo ali estava acontecendo, né? Que era o somatório de todas as etapas anteriores, né? que eu vivi e que ali estava iniciando mais uma fase, um novo ciclo, né? E interessante porque existe um gerontólogo brasileiro chamado Alexandre Kalash, que eu gosto muito dos textos que ele escreve, das falas, dos vídeos que ele produz. Ele é ótimo, muito bom. E é um profissional de fama internacional, né? Ele é conhecido no mundo todo e tal. E ele criou, na verdade, um neologismo para definir essa fase, né, que ele chama de gerontolescência. A gerontolescência é exatamente essa fase que eu passei quando eu saí da maturidade, né, do adulto maduro para o adulto idoso, digamos assim, né? Então, ele chama esse termo de gerontolescência. Na verdade, ele faz uma relação com a adolescência. Gerontolescência e adolescência. A adolescência como sendo o processo que está ali, você entre a idade infantil e o início da idade adulta, né? E a gerontolescência como sendo você saindo do processo da idade adulta madura para a idade idosa, ou o primeiro estágio da velhice, né? Então, achei muito interessante essa questão, né, como ele traz. Mas o que é mesmo o etarismo, né? O etarismo, né, também conhecido como idadismo, ou ainda como ageísmo, porque de idade, idadismo, etarismo de faixa etária, e ageísmo, do inglês age, ou aging, né, que é idade, ou então a gente derivou e também, digamos assim, se usa esse termo, ageísmo, né? Nada mais é do que um tipo de preconceito, certo? Que pode ser definido como um tipo de preconceito contra pessoas simplesmente por causa da idade que ela tem. E aqui eu faço uma pontuação porque em que pesa o etarismo? Ser muito aplicado, um preconceito muito dirigido para as pessoas que têm os 60 a mais, digamos assim, mas também pode ser utilizado para pessoas jovens. Em que sentido? No sentido de que, pelo simples fato de você ser um jovem, muito embora você tenha todas as qualificações,
né, todas as ferramentas necessárias para exercer um cargo de gerência, por exemplo. Se você for uma pessoa muito jovem, você pode ser preterido da vaga simplesmente porque você é jovem, ou seja, você tem pouca idade. Então, é por isso que o etarismo ele também é extensivo a pessoas de pouca idade. Mas o foco mesmo do etarismo é para 60 mais, né? E aí por isso que a gente vai dar uma atenção maior para esse foco, né? E na verdade o etarismo ele parte de um pressuposto de que alguém que é o preconceituoso ele cria um estereótipo, né? Um estereótipo, quer dizer, uma consciência de um tipo, né? Que tem que ser daquele jeito, que ele imagina para a satisfação do seu próprio ego, e a partir dali, quando o outro não corresponde àquele estereótipo que ele criou, simplesmente ele não aceita, né? Ele diminui, ele deprecia, ele não aprova, mas basicamente partindo da ideia de que é a satisfação do próprio ego da pessoa que tem esse preconceito, porque não tem justificativa, né? De todos os preconceitos, eu acredito que o etarismo é o preconceito mais idiota que tem, porque se você parar para analisar, é um preconceito que ele está tendo com ele mesmo, porque ele vai envelhecer também, porque envelhecer é uma questão de tempo. Envelhecer é necessário. A única condição que você não envelhece é quando você falece muito jovem, quando você morre precocemente. Então, morrer precoce não é uma coisa boa, não é bom, né? Bom é você viver todas as etapas da vida, inclusive a etapa da vida idosa, né? Da vida mais experiente, né? Porque você já viveu todas as etapas anteriores, né? Então, eu particularmente considero envelhecer um grande privilégio, porque se a gente parar para analisar, o nascer, ele é fruto de uma ocasião de bilhões de espermatozoides, onde apenas um é fecundado e você nasce dali. Então, assim, é uma probabilidade muito ínfima, né? Mas se você está ali vivo, se você nasceu, é porque você venceu essa guerra. Então, primeiro estágio, nascer é o resultado, né, de uma probabilidade entre milhares de espermatozoides. Agora, se você nasceu, então você vai viver. E viver, eu diria que é uma experiência muito grande, uma aventura na qual você corre muitos riscos, né? Agora, se você nasceu e viveu correndo riscos e superou esses riscos, naturalmente você vai envelhecer. E o envelhecimento eu entendo como sendo a coroação da existência humana, porque é o momento que você vai ter mais experiência, você vai ter mais sabedoria, você vai ter mais qualificação intelectual e experiência de vida para poder passar para as pessoas mais jovens que quiserem e tiverem paciência para escutar e aprender, certo? Então, eu vejo a velhice como o coroamento da existência humana, né? Claro que precisamos chegar lá com qualidade de vida, né? Com uma boa qualidade física, uma boa qualidade intelectual, uma boa qualidade emocional, né? E para isso a gente precisa ter essa consciência para que ao longo das etapas anteriores a gente vá se preparando para quando chegar o momento você ter essa condição de qualidade de vida, não simplesmente envelhecer. Simone de Beauvoir, né, tem um livro chamado A Velhice. Eu vou aqui citar um texto dessa obra do livro que ela diz assim: a velhice não é estática, mas o resultado de um prolongamento de um processo. Portanto, esta ideia está ligada à noção de mudança, de maneira que o envelhecimento é um processo progressivo de mudança, geralmente ligado à passagem do tempo,
tornando-se aparente, perceptível depois da maturidade. O que ela quer dizer com isso? O que ela quer dizer com isso? Que o envelhecimento é um processo que ele não acontece do dia para a noite. Ele não acontece quando você completa 60 anos, 50 anos, 70 anos. É um processo que acontece a partir do momento que você nasce. Porque se você nasceu hoje, no dia seguinte você ainda é um bebê, mas você está um dia mais velho. Portanto, você tem um dia a menos para viver em relação ao que você ainda precisa viver. Então, basicamente, o vírus, né, da velhice, ela está posta ali desde o momento que você nasce. E não há como ser diferente. Vai lhe acompanhar o tempo todo, né? Durante a adolescência, durante a adulto jovem, depois tal, até que você chega. Só que nesse momento não é perceptível os sinais, né? Mas depois dos 50 anos, começa a aparecer os sinais e sintomas, né, de que essa fase nova, esse ciclo novo da vida vai se iniciar, né? Então, eu penso que ser idoso é algo bom, simplesmente pelo fato de que a gente pode ter adiado a morte, não é? Ruim é morrer cedo, ruim é morrer jovem, ruim é morrer precocemente. Eu fico me lembrando de quantos amigos na adolescência e durante a fase de adulto jovem nos deixaram, né? Ou seja, morreram, né? Faleceram precocemente. Muitos, né? Se eu for citar aqui, muitos deles. E eu estou ainda por aqui, né? Estou ainda contando histórias, né? Então, isso é um grande privilégio, pelo menos eu penso assim, né? Então, se o etarismo é um tipo de preconceito, então o que é o preconceito? Eu não vou me estender muito no que é o preconceito, porque eu já tenho um vídeo que eu fiz, é o vídeo anterior, né, o vídeo de número 52. Se você não viu, você pode acessar a plataforma do YouTube e ver, onde eu explico direitinho tudo o que é o preconceito, quais são as formas, como ele surge, mas apenas para dizer que o etarismo é um tipo de preconceito, eu quero dizer que o preconceito, ele é, como a própria palavra diz, pré-conceito, portanto formada por um prefixo pré, que quer dizer aquilo que está antes, aquilo que antecede, né? E um sufixo que é o conceito, que é exatamente aquilo que explica, né, que diz o que uma coisa é, portanto, é o que faz o juízo de alguma coisa. Então, quando eu junto pré-conceito, eu entendo que é um conceito que não foi examinado em sua totalidade. Então, ele está ali carente de mais informação para poder você fazer o julgamento. Então, toda pessoa que julga com preconceito, julga mal, porque julga sem a informação completa, não é? Então, o etarismo, ou o idadismo, não é diferente, é um tipo de preconceito, e aí, repito, na minha ideia, na minha concepção, é o preconceito mais idiota que tem, porque é o preconceito que você, ao julgar o semelhante, simplesmente porque ele tem mais idade do que você, vamos supor que você tem 30 anos e eu, que tenho 62. Então, você vai me julgar simplesmente pela minha idade, né? Fazer um julgamento negativo, depreciativo de mim, simplesmente porque eu tenho 62 anos de idade. Você não leva em consideração a minha experiência, minha capacidade intelectual, as coisas que eu posso fazer, né? Você não leva em consideração, você leva em consideração apenas a idade. Só que você, ao mesmo tempo que você pensa assim, para satisfação do ego, essa pessoa que tem 30 anos, ele não está pensando que ele está envelhecendo, ele já envelheceu 30 anos da vida dele, se comparado com o primeiro dia que ele nasceu. Então ele está 30 anos mais velho, em relação ao primeiro ano dele.
Então, com mais 30 anos, ele vai chegar à chamada velhice perceptível, é onde ela mostra os sinais e sintomas, através de rugas, né? O cabelo vai ficando grisalho, etc, etc, etc. Então, essa pessoa, por isso que eu digo assim, é de certa maneira um idiota, porque ele está fazendo um preconceito onde ele mesmo vai ser a vítima depois. Agora a questão é, como é que ele vai se sentir quando ele chegar nessa fase perceptível? Né? É uma coisa maluca. Como eu sempre digo, o preconceito não tem justificativa racional nem lógica, né? Como eu expliquei no vídeo anterior, certo? O etarismo ou o idadismo tem algumas formas de como ela se manifesta, né, para atingir a vítima, né, que sofre o preconceito, que é a pessoa de mais idade ou também de pouca idade, né? Mas aqui, como eu disse, estamos dando um foco mais para as pessoas de mais idade, 60 a mais. Por exemplo, o primeiro momento é quando o preconceituoso cria um estereótipo de que quem tem 60 anos ou mais não merece atenção, deve ser discriminado, deve ser olhado com desprezo, né? Então, quando ele cria esse estereótipo, ele olha para o outro. A primeira fase é criar esse estereótipo, né? Então, ele olha para o outro indivíduo e já olha com um olhar preconceituoso, porque ele é diferente de mim. Não aceita o fato dele ser diferente. Você não tem que ser igual, você só tem que respeitar e aceitar, né? A questão do preconceito é essa. Você não tem que ser igual ao outro, você não tem que ter a mesma cor da pele do outro, você não tem que ser gordinho, você não tem que ser baixinho, você não tem que ser alto, você não tem que ser branco, você não tem que ter nada, você só precisa olhar para o outro, perceber que ele é um ser humano, né, e olhar com alteridade e aceitar. Você não vai ser ele, né? Manter a sua identidade e respeitar a identidade do outro, né? Então a primeira fase é essa. A segunda fase é esse pensamento preconceituoso, ele vai condicionar a um tipo de sentimento negativo em relação ao outro. E esse sentimento negativo é o que vai adjetivando, né, o outro, menosprezando, etc, etc, etc. E, por fim, vem a discriminação. A terceira fase vem a discriminação, que é terrível, porque aquele que sofre a discriminação, né, pode ser um sofrimento através de uma violência verbal, uma violência física ou uma violência psicológica, né? Acredito eu que o dano psicológico seja aquele que mais mal, né, causa na pessoa que está sofrendo o preconceito. É muito deletério, certo? E trazendo ainda aqui a Simone de Beauvoir, ainda no livro A Velhice, ela diz que precisamos nos reconhecer em todas as fases da vida, se quisermos assumir em sua totalidade a condição humana que há em nós. Por isso é importante que a gente faça esse link com a infância, com a adolescência, com o adulto jovem, com o adulto maduro e com a idade que vem após os 60 anos, né, que é a velhice ou a idade idosa, digamos assim, né? É importante que a gente faça essa relação, para que a gente tenha uma compreensão do ser como um todo, não é? Como um todo, certo? E é assim que pelo menos eu penso, como eu sempre refleti, né, fazendo esses links, essas associações, né, do processo de envelhecimento, a partir do envelhecimento dos meus ancestrais, especialmente de minha saudosa mãe, de outros idosos que eu convivi e vi, né, até o final da vida, e também com outros idosos que ainda convivo no momento. Então, eu estou sempre aprendendo, na verdade, né? Então, é a partir dessas reflexões que eu enxergo o idoso como um semelhante.
um diferente apenas, não como alguém descartável, desprezível, que não serve para nada, não é? Como um sujeito, eu na verdade o enxergo como um sujeito protagonista de uma experiência de vida, né, de uma sabedoria, né, que apenas quem chegou onde chega o idoso é capaz de ter, porque a experiência vivida por alguém que tem 60 a mais não pode ser compreendida, aliás, pode ser compreendida, mas não pode ser experienciada ainda em sua totalidade para uma pessoa que tem 20 anos ou 30. Por quê? Porque ele só viveu a metade do tempo, né? Então, e além disso, as experiências são singulares. Cada pessoa tem uma experiência de vida particular, singular, e essa experiência que vai, ou essas experiências, né, que vão moldando, fazendo com que a gente vá acumulando, né, sabedoria, acumulando experiência para poder repassar para outras pessoas. Eu vou trazer aqui uma ideia de Kalash, mais uma vez, vou trazer o Alexandre Kalash para o texto aqui, para a conversa, porque ele tem uma defesa que eu acho fantástica, que ele diz, além do idoso ser alguém que mereça respeito, atenção, cuidado, alguém que tem uma experiência muito grande para passar para os jovens, ele representa, especialmente aqui no Brasil, um fator econômico muito grande. Diz ele assim, onde tem um idoso, ali tem uma renda mínima, certo? Que garante o leite do neto, cujo pai, que é o filho dele, está desempregado, ou está num subemprego, e que ele, por ter essa renda, garante a subsistência da família. Então, além dessas características todas, né, que a gente está falando, existe esse fator que é um fator econômico, que é um fator primordial, né, para a manutenção, né, das famílias em vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade, certo? Um outro aspecto que eu quero trazer aqui sobre a questão do etarismo é que no Brasil há uma legislação, né, brasileira do idoso. Essa legislação a gente pode encontrar num documento que chama-se Estatuto do Idoso, né, que foi um documento elaborado e sancionado em 2003, né? É também conhecido como a Lei 10.741. Neste documento, nesta lei, está exatamente ali um conjunto de medidas que visam garantir, proteger, né, o idoso, né, em sua condição de dignidade de pessoa idosa, né, e de respeito aos seus direitos. Agora, em que pese haver essa normatização, né, para dar condições de que o idoso seja mais bem acolhido, especialmente por aquelas pessoas, não diria mais bem acolhido, né, mas assim que aquelas pessoas preconceituosas tenham menos liberdade de exercer esse preconceito, porque existe uma lei que pode punir, né, porque nessa legislação o preconceito contra o idoso é crime, ele é reconhecido como um crime, né? Então, existe essa proteção. Mas, apesar de haver essa normatização legal, eu sempre acho que é importante que as escolas adotem um programa na sua grade curricular onde possa incluir um processo de educação para os jovens, né, para os adolescentes e os jovens adultos, para que eles entendam que o preconceito é algo ruim, é algo negativo, é algo que destrói, é algo que não ajuda, não corrobora, né, para uma sociedade
viver em paz. Então, especialmente nessa questão, eu reiterando aqui, do etarismo, porque todos vamos envelhecer um dia, a menos, como disse, se a gente falecer precocemente. Aquele que morre cedo não envelhece, portanto, ele não tem a sua vida plena, porque a vida plena é nascer, infância, adolescência, jovem adulto, adulto maduro e envelhecimento. Né? Então, essa é uma vida plena, uma existência, não uma vida plena, uma existência plena, né? Porque ela contempla todas as fases da vida, certo? Então, aí vou dizer isso para ir finalizando já, o preconceituoso, né, contra o idoso, né, o preconceito que vai contra o etarismo, ele, na verdade, é um preconceito que vai ser contra ele próprio. O preconceituoso vai ser vítima do preconceito por uma questão apenas de tempo, a não ser que ele realmente morra antes, né? Então, é isso que eu tinha para falar sobre o etarismo, certo? Então, vou ficando por aqui e se você gostou do conteúdo, deixe seu like e deixe seu comentário. Até a próxima. Um grande abraço.